doutor Rogério Vidal está com a gente, vamos falar sobre torcicolo, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde, bem você? Por que tem tanta gente que tem propensão a torcicolo? Normalmente é má postura? Normalmente é má postura. As pessoas trabalham de frente para o computador 8 horas, não fazem atividade física, os fumantes, e às vezes também não dormem bem. Tem uma postura inadequada, acabam tendo dor na coluna cervical, que é popularmente conhecido como torcicolo. Muita mulher reclama disso, porque a gente tem o hábito de andar com a bolsa de um lado só, né? Exatamente. E aí o que você faz? Você desequilibra a musculatura, acaba forçando o pescoço e acaba dando essa dor. Que incomoda, é difícil para trabalhar, dá dor de cabeça, é uma coisa complicada. Você sabe que eu tinha muita torcicolo uns anos atrás. Fazendo pilates, a minha professora o que disse, a minha escápula, que é aqui a asinha, como a gente diz, era flácida. Então, sobrecarregava essa musculatura superior, né? Exatamente. O que acontece? Quando você tem uma musculatura flácida, você não consegue equilibrar. Qualquer coisa a mais que você coloque, dá contratura e dá dor. Vamos mostrar aqui onde que concentra essa dor, doutor Rogério? Porque a gente vê que o pescoço literalmente fica travado, né? Exatamente. A coluna cervical é essa região aqui. E é aqui que a gente acaba tendo a dor. Aqui seria o suporte, a cabeça estaria aqui para cima. Tá. E o que acontece? Você tem uma contratura em toda a musculatura, de um lado e do outro, que é vista de frente, né? E aqui a parte de trás. E o que acontece? Isso acaba desequilibrando. Muitas vezes o paciente chega no consultório torto para a gente, por causa dessa contratura. E com muita dor. E aí, normalmente, você vai procurar a causa, pode ser indivíduos de qualquer faixa etária, até crianças são acometidas por isso. E a massagem ajuda? Porque tem gente que fala assim, estou com o pescoço duro, vou dar uma alongadinha e massagear. Então, a massagem precisa tomar cuidado, ela funciona, só que o problema é que assim, não pode ser aquela massagem dura, é uma coisa suave, relaxante, porque muitas vezes você tem uma causa tensional. Quando a pessoa vai, faz a massagem naquele ambiente relaxante, acaba melhorando. Não resolve, mas acaba melhorando sim a dor. Aquelas massagens onde você tem o famoso tranco, onde o paciente é puxado, com um alongamento não é suave, isso não é indicado. A torcicolo pode ser um sintoma de algum problema na coluna ou não? Então, normalmente o torcicolo é um problema, ele é uma consequência. Por quê? O que é o torcicolo? É dor no pescoço, né? E isso pode ser causado tanto por postura inadequada e por doenças sistêmicas, alterações na tireoide, você pode ter isso, hérnia de disco pode causar o torcicolo. Então, são várias as causas de um sintoma que significa dor na região cervical, que muitas vezes pode até correr para os braços. E aí a gente tende, para proteger, né, essa região que está dura, a gente fica segurando, mas tem isso por causa da dor, né? A gente fala que o indivíduo faz uma escoliose, um desvio da coluna por causa da dor, por causa dessa dor. E muitas vezes você até radiografa esse paciente e na própria radiografia vem um pequeno desvio por causa da contratura muscular. Temos alguns mitos e verdades, vamos ver? Vamos. Primeiro deles, o torcicolo é uma doença? Na verdade, não. Ele é só são sintomas de alguma doença, né? De alguma coisa que está acontecendo de errado. E que pode ser, como você disse, desde um problema de tireoide até um problema de postura, Sim, né? Exatamente. Vamos ver mais um? Apenas adultos têm torcicolo? Nada, crianças acometidas de gripe, né? Processos infecciosos de vias aéreas superiores apresentam isso e é comum a gente encontrar. Problemas odontológicos podem causar também? Causa. Tudo que pode causar um processo inflamatório nessa região pode dar o torcicolo. Por quê? Porque às vezes a pessoa adquire uma postura inadequada e causa assim, dor. Meio que para compensar também. Exatamente. Né? E tem o processo inflamatório, né? Que a inervação daqui é muito grande, é muito importante. Qualquer coisinha já reflete no pescoço. Vamos ver mais um? Existe mais de um tipo de torcicolo? Na verdade, como eu falei, torcicolo ele é um sintoma, então pode ter várias causas, né? Mas a dor é a mesma, né? A postura é a mesma. É que muitas vezes você pode ter uma intensidade maior. Você tem pacientes que têm uma dor muito importante e não conseguem se mexer e outros que têm uma dor pequena, né? E isso varia, mas é a mesma coisa. Eu já tive umas daquela fisgada que você até para, se nem respira. Exatamente. De medo de dar outra fisgada, porque né? corre, né? E a dor corre de cima até embaixo, isso é importante. Muitas vezes a gente vê pessoas fazendo atividade física que faz alguma coisa errada naquele momento e dá uma dor insuportável. E aí, gente, não adianta você, vou me pendurar na porta para pôr no lugar, porque essas coisas só tiram mais a saúde, pode, né? Na verdade, deu alguma coisa dessa, muitas vezes, a grande maioria das vezes, não é nada, mas algumas vezes pode ser. E aí você precisa procurar o médico para a gente poder falar o que tem de verdade. Tem que ir atrás da causa, né? E não da consequência. Exatamente. Vamos ver mais um mito ou verdade? O próximo... O travesseiro errado pode causar torcicolo. Volta e a gente vai saber o que é um travesseiro certo e o que é um travesseiro errado, né? Doutor Rogério Vidal, que é ortopedista, o travesseiro errado pode causar torcicolo. Pode. Postura inadequada para dormir gera dor.
Agora, o que seria essa postura adequada, a altura correta de um travesseiro? Então, esse travesseiro é uma postura correta. O que a gente observa nesse travesseiro? Que a altura do ombro e da cabeça, eles estão equilibradas. Ou seja, a coluna ela mantém uma linha reta. O que é inadequado? Quando fica ou muito para baixo ou muito para cima. Então, se a gente tivesse com um travesseiro mais baixo e ela tivesse a coluna com a cabeça... iria cair, abaixar e aí você poderia dar uma contratura na região contrária, dor nesse paciente, causar com dor. E ao contrário também, como as pessoas trocam de posição durante a noite, pode acordar com dor dos dois lados. E quem dorme de bruço, de barriga para baixo? Na verdade, o que eu costumo falar para os pacientes, depois que a gente pegou no sono, como é que a gente controla a postura? Não se controla. Então, qual é o ideal? O ideal é dormir de lado, nessa posição, normalmente com o travesseiro entre as pernas, mas muitos pacientes, depois que dormem, não têm um controle. Tem que se fazer, às vezes, quando o paciente tem uma sintomatologia muito grande, muita dor, você costuma calçar a cama, mas muitas vezes isso não resolve. O que você faz? Você melhora a postura durante o dia, faz atividade física e alonga. E à noite ela assume a postura que tiver e acaba compensando. Porque quando a gente deita de bruços, além da gente virar o pescoço, você tem uma torção, a altura do travesseiro também acaba normalmente, mudando, né? o que a gente recomenda é o seguinte, quem vai dormir de bruços e que sabidamente vai acordar no meio da noite de bruços, travesseiro bem pequenininho, fininho, né? Bem fininho, só de apoio. E é isso, né? A pessoa vai trocando a posição durante a noite, mas na verdade o que a gente vê é o seguinte, não são os pacientes que dormem de bruços que têm mais dor na coluna cervical, são os que dormem com a barriga para cima. De barriga para cima também inadequado, também uma postura inadequada. E aí acabam tendo dor na coluna cervical. Bom, mesmo porque se a gente dorme de barriga para cima, a gente perde aquela curva da coluna. Isso, exatamente, que a gente chama de lordose cervical, acaba perdendo. Porque isso aqui encosta no colchão e a gente acaba também sobrecarregando, exatamente. Né? Como a gente falou no comecinho, a massagem só vai ajudar se for uma massagem bem leve que você uma faça. Coisa precisa tomar cuidado, né, com a massagem. O alongamento, depois que a pessoa fizer a massagem, que tentar, porque existem técnicas, né, que soltam, para soltar mesmo, são coisas que são aplicadas em atletas, né, então isso funciona, mas tem que saber quem está fazendo e tem que saber o momento da doença, assim, tem pessoa com um quadro agudo, pode até fazer uma massagem, uma coisa bem suave. Quando já tem um quadro mais crônico, uma contratura muscular, uma retração da musculatura, aí vale a pena fazer alguma coisa um pouco mais intensa, mas desde que o profissional saiba o que está fazendo. Normalmente a gente tem que ter um médico orientando. Por quê? Porque pode ter uma doença que não é causa na coluna cervical e só está se manifestando na coluna cervical. Compressa de água fria, de água quente, isso ajuda? Então, o que a gente recomenda, às vezes, quando não está esse calor aqui, a gente recomenda uma bolsa de água quente envolto numa toalha úmida. Esse calor úmido ajuda, porque ajuda a relaxar a musculatura. Essa história de golpe de ar, é verdade? Então, né, isso é uma coisa que o pessoal um pouco mais velho falava, né, que isso acontecia. Tecnicamente não existe nada. O que pode acontecer é que às vezes você tem você sai para um lugar muito frio e tem uma contratura muscular tal qual na atividade física, na ginástica. E pode acontecer. Mas, assim, tecnicamente não existe essa relação. Essa história de você ter um problema, de um choque térmico, sai de um lugar muito quente, entra no ar-condicionado e vice-versa, não, né? Isso quando a gente vê muito nos países, né, onde nevam, tudo isso, e a gente não vê isso, senão eles iam viver com dor na coluna cervical, nas costas, problemas de saúde, problema, né? Exatamente. Vamos ver mais um mito ou verdade? Todo torcicolo deve ter avaliação médica, volta e a gente vai exemplificar com outros detalhes o quanto que é importante você sempre conversar com o seu médico. Voltando ao mito ou verdade, todo torcicolo deve ter avaliação médica, mais do que verdade, né? Exatamente, né? E essa avaliação é feita com exames muitas vezes, né, doutor? A gente precisa avaliar o paciente, né? Não é para toda dor no pescoço que você vai pedir um exame, até a radiografia que é um exame simples. Mas o que a gente faz? Precisa de uma avaliação, alguém experiente, porque assim, é muita coisa. É aquele exame fino que você diagnostica o paciente, se ele tem perda de força por braço, sabe? Aquele quadro que é um pouco mais crônico, que não melhora. Mesmo nas crianças, isso precisa ser bem avaliado. Agora, é mais preocupante para aquela pessoa que tem torcicolo recorrente, né? Então, aí vai depender da faixa etária. Criança também com torcicolo é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento, porque não é o comum. É normal que essa torcicolo melhore depois de quantos dias? Tem um prazo assim? Não? Com tratamento, normalmente em 5 a 7 dias ele deve estar resolvido. Aí sobra uma dor residual, que aí a gente pode fazer um pouco de fisioterapia, acupuntura, do RPG. Normalmente o RPG a gente faz um segmento, porque as causas muitas vezes são posturais. Mas de 5 a 7 dias ele deve melhorar. Só que não pode se medicar em casa, né?
Porque aquilo que a gente acha que é um remedinho bobo, um relaxantezinho muscular bobo, ele pode trazer consequências severas, né? Ele pode mascarar uma doença mais grave. E se você toma um outro medicamento e ele, em conjunto com outro medicamento, pode trazer uma reação complicada também. Exatamente, né? Você pode ter problemas de estômago, problemas no rim, então a gente evita a automedicação, né? Não está melhorando, procura o médico. É mais simples, mais fácil. Tem gente que fala assim, mas é um remedinho bobo. Se fosse remedinho bobo, seria bala, não seria remédio. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Olha, doutor Rogério Vidal, que é ortopedista, é claro que volta mais vezes ao programa. Quer sugerir algum tema? Pode mandar pra gente, manda sempre o site do Mulheres, tá? Ou você pode conhecer o trabalho dele através do site www.rogeriovidal.com.br. Lá tem umas matérias bem legais, assim, para nós leigos, pra gente entender direitinho. Acesse que você vai gostar. Obrigada. Boa semana, bom trabalho. Tchau, tchau. Obrigado.